Olá, sou Paulo Roberto Filgueiras, professor de Química do Departamento de Química da Universidade Federal do Espírito Santo. Vamos dar continuidade ao curso de Estatística Básica. Hoje vamos ver tipos de erros, teste Q, descrição das características de uma amostra e distribuição normal, voltada ao teorema central do limite, finalizando aqui essa primeira parte da distribuição normal. Bem, quando falamos em erro, sempre vem à cabeça a questão da precisão e da exatidão do ensaio que eu estou fazendo. Então, vejamos aqui 4 atiradores atirando num alvo do mesmo formato. Então, nós temos uma série de 4 círculos e o primeiro atirador tem este resultado. Então, são 10 tiros, todos os 10 tiros acertando o círculo interno do alvo. O segundo atirador, todos os tiros chegam nos dois últimos círculos, ou seja, dois círculos mais externos do meu alvo. O atirador C, por sua vez, os tiros dele estão mais espaçados, estão mais dispersos, possui uma maior dispersão desses tiros e nenhum vem em direção aos menores círculos, ou seja, os dois menores do alvo. E aqui o atirador D. O atirador D, ele acerta em todos os círculos possíveis até o alvo principal, o menor círculo. Quando avaliamos o desempenho dos 4 atiradores, vemos que o atirador A, os tiros dele todos acertaram o alvo, ou seja, ele está com uma boa exatidão, e os tiros estão todos próximos um do outro, ou seja, está bem preciso. O atirador B, os tiros todos eles estão próximos um do outro, então eu tenho uma boa precisão desses tiros, ou seja, o atirador B tem uma boa precisão. No entanto, não está exato, porque eu tenho uma distância aqui, uma diferença entre os tiros dados e o alvo. O atirador C, ele possui uma elevada dispersão, está mais disperso do que os outros dois, então ele tem uma baixa precisão. E também, se eu observar uma média desses pontos, a média desse ponto vai estar mais ou menos localizado nesta região, que também está distante do principal alvo, ou seja, do círculo interno. Então, ele tem, além de uma baixa precisão, também uma baixa exatidão. Já o atirador D, os tiros deles estão dispersos. Mas se eu for observar uma média entre esses pontos, vai dar algo por aqui, ou seja, próximo ao centro. Então, ele tem uma boa exatidão, a média dos tiros até está bem próximo ao alvo. No entanto, os tiros estão muito dispersos, ou seja, ele tem uma baixa precisão. Então, quando eu observo os 4 atiradores, no que tange a precisão, ou seja, a dispersão dos tiros, o A e o B possuem boa precisão, uma melhor precisão, o C e o D, uma precisão inferior. No que tange a exatidão, ou seja, a média dos tiros está próximo ao alvo central, então nós temos que o A e o B possuem uma melhor exatidão do que os atiradores B e C. Observe que a comparação se dá por uma melhor exatidão ou uma melhor precisão. Ora, vamos ver agora os erros associados a esses parâmetros. Então, os tipos de erro. Erro é o resultado de uma medição menos o valor verdadeiro do mensurando. No caso, é o valor verdadeiro ou o valor de referência, onde, na maioria das vezes, eu não tenho o valor verdadeiro do meu mensurando. Então, eu tenho várias fontes de erro. Pode ser a máquina ou o instrumento para aquisição do resultado, principalmente se for um resultado analítico instrumental. Então, a máquina ela influencia, ela tem uma fonte de incerteza que vai compor o erro do meu ensaio. O operador, ou seja, o analista fazendo o ensaio, isso também vai compor uma fonte de erro. Os materiais que eu estou utilizando, materiais e reagentes, isso também vai compor o meu erro. O meio no qual eu estou trabalhando, né? Ou seja, o laboratório ou uma região fora do laboratório. Se for no laboratório, a umidade que eu tenho na sala pode interferir no meu ensaio. A própria medida ou uma série de medidas
eu vou ter uma dispersão inerente dos meus resultados e o próprio método que eu estou utilizando, isso também influencia como fonte de erro. Então, o erro final que nós observamos é uma combinação de uma contribuição de várias diferentes fontes. Ocorre que nem sempre na prática eu consigo mensurar todas estas fontes e consigo descrever de forma satisfatória a influência de cada uma delas. Mas, quando eu consigo estimar todas estas fontes de erro e ter uma boa estimativa da importância de cada uma delas, eu consigo ter um melhor controle das principais fontes de erro que contribuem para o meu ensaio. Aqui uma frase interessante do Ronald Fisher, que é: chamar o especialista em estatística depois que o experimento foi feito pode ser o mesmo que pedir para ele fazer um exame pós-mortem. Ou seja, se eu fizer uma série de ensaios e depois da série de ensaios prontos eu observar que eu tenho uma condição que é a principal condição, que é a causadora do meu erro, ou que é responsável pela maior parte do meu erro, depois do resultado pronto não adianta. Não adianta mais trabalhar com aqueles dados. Então eu preciso refazer o meu ensaio. Bem, sobre os tipos de erros. Os erros se distribuem em 3 diferentes fontes. Então o primeiro tipo de erro é o chamado erro grosseiro. Então é o componente do erro de medição que está associado a uma medição incorreta, erro do operador no ensaio ou utilização de materiais não recomendados pela norma utilizada. Então, normalmente, esse tipo de erro ele é mais fácil de ser identificado, pois o resultado obtido, normalmente, ele tem uma maior discrepância com relação aos outros, ou seja, eu acabo identificando como um resultado anômalo, ou também conhecido como um outlier. O erro sistemático, que é o componente do erro de medição que se mantém constante ou varia de forma previsível quando se efetua várias medições de uma mesma grandeza. Então, os erros sistemáticos e suas causas podem ser conhecidas ou desconhecidas. Como nós vimos no exemplo dos atiradores, um erro sistemático é representado pelos aqueles atiradores que eles atiram e eles estão mirando, mas a mira dele está descalibrada, ou seja, eles não estão acertando diretamente o alvo. E o erro aleatório, que é o componente do erro de medição, que varia de uma forma imprevisível, ou seja, eu não consigo determiná-lo qual o seu valor no próximo ensaio. Então, quando se efetua várias medições da mesma grandeza, ou seja, ele varia de forma independente, de forma não controlável. Bem, a identificação desses erros. Como eu posso identificar um erro grosseiro? Então, vou mostrar aqui, falar sobre o teste Q, ou teste de Dickson, que é um teste utilizado para identificação e rejeição de um valor anômalo, ou muito conhecido como outlier. Então, o teste Q, ele é simples e utilizado para decidir se um resultado suspeito deve ser mantido ou rejeitado. Então, neste teste é calculado a estatística Q, então eu vou representar por QCalc, ou seja, Q calculado, que ele é igual ao valor absoluto, ou seja, o módulo, entre o XK, que é o resultado questionável, o resultado que eu acho que é um valor anômalo, menos o XL, que é o seu vizinho mais próximo. Como eu coloco o valor absoluto, se o XK for um valor mínimo, então o valor mínimo menos o seu mais próximo vai dar um resultado negativo. Então eu coloco em módulo porque eu quero ver somente a intensidade desse resultado. Isso tudo, né, esse módulo, esse valor absoluto, dividido pela amplitude. A amplitude é o valor máximo menos o valor mínimo. A partir desse valor que é calculado, eu comparo com a tabela com os valores críticos para o teste Q ou teste de Dickson. Então, tenho aqui um valor de N, esse aqui é o N, não o número de graus de liberdade. Então, N para 3 amostras, 4 até 10 amostras. E aqui o valor crítico para 90% de confiança, 95% de confiança e 99% de confiança. Esses valores são os mais utilizados.
principalmente o 95% e, em alguns casos, o 99% de confiança. Mas esses são, apenas com esses valores já podemos resolver a grande quantidade de testes onde temos um resultado suspeito de ser um outlier. Como exemplo disso, temos aqui: verifique se há presença de outlier nos valores de teor de ferro no sangue de um grupo de crianças. Então, utilize alfa igual a 5%. Então, temos aqui o teor de ferro em micrograma por decilitro. E aqui os valores: 65, 71, 69, 72, 88. Então, observe que aumentou muito aqui o valor 88, depois 64, 65 e 70. Ora, então um valor crítico aqui que eu posso observar é o 88. Então, nós temos 8 amostras, então o N igual a 8 e o alfa igual a 5%, ou seja, nível de significância 5% representa um nível de confiança de 95%. Então, esse aqui é o meu valor crítico, ou o meu valor Q tabelado. Então, o primeiro passo é ordenar os valores, então do menor para o maior. Se eu tenho alguma suspeita de outlier, ele será ou o valor mínimo ou o valor máximo. Então, a diferença entre o mínimo e o seu vizinho mais próximo é apenas uma unidade. Mas aqui, do valor superior, então, o último valor, 88, e o seu mais próximo, 72, então tem uma diferença de 16 unidades. Então, esse aqui é o meu ensaio suspeito. Então, o que calculado? Então, eu vou ter o meu valor suspeito menos o seu vizinho mais próximo, 88 menos 72, dividido pela amplitude, 88 menos 64. Então, isso vai dar um total de 16 sobre 24, que eu vou ter um valor Q calculado de 0,667, enquanto o valor crítico é 0,526. Então, observe, o valor calculado é superior ao valor crítico ao nível de significância adotado. Então, nesse caso, como o Q calculado é maior que o Q tabelado, então temos evidências estatisticamente significativas ao nível de significância de 5%, ou nível de confiança de 95%, que o valor 88 microgramas por decilitro é um outlier. Outra forma de identificar é através do gráfico boxplot. Isso nós já vimos em aula anterior. Então, no gráfico boxplot, nós temos o primeiro quartil, a mediana e o terceiro quartil. Então, esse intervalo interquartil, que é o valor do terceiro quartil menos o primeiro quartil, ele contém 50% dos meus dados. E eu vou identificar um outlier se ele for menor do que Q1 menos 1,5 vezes o valor do intervalo interquartil. Então, um outlier inferior ou um outlier superior, caso o valor de outlier for, o valor anômalo, ele for maior que o valor de Q3, mais 1,5 vezes o intervalo interquartil. Então, nesse caso também, nós temos os valores suspeitos de serem outlier. Os erros sistemáticos. Então, erro sistemático, vou representar para o E sistemático, pode ser estimado pela diferença entre a média de finitas medições e o valor verdadeiro convencional. Ou o valor verdadeiro convencional ou o valor de referência, quando eu não tenho esse valor verdadeiro. Então, como que eu posso identificar esse valor? Através de um programa de ensaio de proficiência interlaboratorial e a utilização de métodos de referência. Então, estudos comparativos, utilizando alguma farmacopeia, são boas formas para estimar esse tipo de erro. Então, como exemplo dos atiradores, o atirador B e o atirador C, eles possuem um viés associado ao seu resultado, possuem um erro sistemático. Então, a média dos tiros onde eles estão mirando está distante do alvo, ou seja, do valor verdadeiro, do valor de referência. Então, isso aqui são um exemplo de um erro sistemático. Nesse caso, essas representações aqui são para valores pontuais. Então, eu tenho um único alvo e tenho uma série de ensaios para este valor de referência. Outros casos onde nós podemos
ter também como estudo é quando nós temos uma calibração, ou seja, eu tenho vários valores de referência e tenho pontos para cada um desses valores de referência. Aqui eu deixo um trabalho publicado pelo nosso grupo, que é a avaliação de erros de tendência em modelo de calibração multivariada por teste de permutação. Esse trabalho foi publicado em 2014 na revista Chemolab. No caso aqui, deste artigo, o erro de tendência, ou seja, o erro sistemático avaliado, é um erro voltado a uma calibração, que é diferente do erro que nós estamos avaliando aqui, que é voltado a um único ponto. E o último é o erro aleatório. Este tipo de erro que é o que nós vamos trabalhar agora, né? O erro aleatório são provocados por muitas variáveis incontroláveis, que são parte inevitável de toda análise. Cada ensaio eu vou ter uma grande quantidade de fontes de variação que vai contribuir para o erro do meu ensaio. Todo ensaio eu vou ter um erro associado. O que eu quero fazer sempre é determinar a magnitude do erro aleatório associado aos meus resultados ou ao meu ensaio. Então, numa pesquisa qualquer, eu tenho a minha população, que é um conjunto de indivíduos ou elementos que tenham pelo menos uma característica em comum, seleciono uma amostra e a partir dessa amostra que eu faço toda a minha estatística. E a partir da estatística eu vou e faço as inferências sobre a minha população, sempre buscando alguns parâmetros da população. Então vamos ficar atento aqui, né? Parâmetros são valores singulares que existem na população e que servem para caracterizá-la. Então, em muitas situações, devido à impossibilidade de se analisar a população, os parâmetros populacionais são estimados por parâmetros amostrais. Então, como nós já vimos, por exemplo, a média, o desvio padrão, a variância, o coeficiente de correlação. Os valores populacionais eles são estimados por valores amostrais. Então, nos meus estudos, quando eu quero caracterizar uma população, um grupo de indivíduos ou um sistema, o que eu faço? Eu colho um conjunto de amostras, faço um ensaio sobre aquelas amostras e a partir disso eu descrevo a minha amostra e extrapolo para a população, sempre visando os parâmetros da minha população. Então vamos ver um exemplo aqui. Bem, um químico estava estudando teor de enxofre em porcentagem máxima em petróleo brasileiro. Então, após alguns meses de coletas e ensaios, ele conseguiu analisar 160 amostras de várias regiões produtoras do Brasil. A questão é como descrever estes dados. Então, temos 160 resultados. Então, nós temos 10 colunas por 16 linhas e aqui um conjunto de valores. Como que eu posso descrever esses valores para representar o teor de enxofre no petróleo brasileiro? Então, a primeira forma de fazer isso é colocar em um histograma. Então, esse histograma, essa tabela construída aqui, eu fiz no software MATLAB. Então, eu tenho a distribuição desses dados em 10 intervalos e aqui a frequência em cada um dos intervalos, a frequência relativa, a frequência acumulada e a frequência relativa acumulada em cada um para cada um desses intervalos. Então, utilizei um software para montar esta tabela e observe aqui os valores. Então, tenho no primeiro intervalo, valor de entre 0,390 e 0,505, tem dos 160 eu tenho 3 amostras, depois no segundo intervalo de 0,505 a 0,620, 6 amostras, depois no terceiro intervalo 10, 24, 29, 40, 24. Então observa, até aqui, até o número 40, os valores são crescentes. Depois eles começam a decrescer. 40, 24, 16, 5 e 3. Então tem um padrão aqui e o valor, o intervalo 6, que é de 0,965 a 1,080, esse aqui é o que tem a maior frequência, ou seja, tenho 40 de 160. Ok? Então, eu tenho 25%. Então, 25% das amostras estão dentro desse intervalo.
do intervalo 0,965 a 1,080. Ou seja, se eu pegasse desses 160 ensaios, se eu escolhesse um ensaio aleatório, eu tenho 25% de chance desse valor estar dentro deste intervalo. Isso porque somente esse intervalo possui 25% de todas as amostras, né, de todas as 160 amostras colhidas. Posso representar isso da forma gráfica, então tem esta representação gráfica, esse histograma daqueles valores tabelados. Então, observe, esse intervalo aqui, próximo a 1, é um intervalo onde eu tenho a maior frequência de valores, de resultado de teor de enxofre. E observe que à direita dele os resultados vão reduzindo de forma significativa à medida em que eu vou afastando deste resultado central, né, desse intervalo central, e também à esquerda os resultados vão reduzindo à medida em que eu vou afastando dessa situação central, né, ou seja, desse intervalo central. Então podemos ver aqui que quanto mais próximo desse intervalo central, maior a probabilidade de eu encontrar uma amostra, e quanto mais distante, menos, ou seja, menor a probabilidade de eu ter um valor amostral, né, ou seja, o teor de enxofre de um petróleo brasileiro. Então, abaixo de 0,4 é muito difícil encontrar um valor de petróleo, e aqui em torno de 1,6, o valor de 1,6, também é muito difícil encontrar um valor para esse valor. Então, observando este perfil, então nós podemos já ter algumas conclusões com relação à distribuição do teor de enxofre de petróleos brasileiro. Então, nós temos um valor próximo aqui, né, ou seja, próximo a 1, então o valor médio parece ser em torno de 1% em teor de enxofre, 1% em massa, com uma certa variabilidade. Então, se eu pudesse descrever esse perfil aqui por uma equação, isso iria me facilitar na hora de descrever os parâmetros desses dados. Ou seja, se eu tivesse uma equação que me descrevesse estes dados, eu poderia utilizar essa equação para falar o intervalo, né, um valor mínimo e o máximo, e a maior probabilidade de encontrar o valor de teor de enxofre de um petróleo brasileiro. E agora, como que eu faço a descrição dessas amostras? Desses 160 petróleos, eu tenho uma amplitude de 0,39 a 1,54% em massa. Então, a amplitude é esse valor superior menos o valor inferior. Essa diferença aqui é a minha amplitude, mas aqui eu deixei dentro desse intervalo fechado o valor inferior e o valor superior, mas a amplitude é a diferença entre eles. A média amostral de 0,976. Então, eu deixei a última casa aqui 1, porcentagem de massa. Então, normalmente, representamos a média com uma casa decimal superior aos valores medidos e o desvio padrão com duas casas decimais. Então, o desvio padrão de 0,2097 porcentagem de massa. Então, com esses valores, observe o seguinte, a média é mais ou menos um desvio padrão, ou seja, a média 0,9761, mais ou menos um desvio padrão. Isso me dá um intervalo de 0,7664 a 1,1858% em massa. A média, mais ou menos 2 desvios padrão, então eu vou ter a média 0,9761, mais ou menos 2 vezes 0,2097% em massa. Então, isso vai me gerar um intervalo de 0,5667 até 1,3954 porcentagem em massa. Agora, dois exercícios. Qual a área compreendida dentro do intervalo de valores 0,7664 e 1,1858? Ou seja, a média mais ou menos um desvio padrão. Ou seja, qual a área que eu tenho dentro desse intervalo? E o exercício 2, qual a área dentro do intervalo da média mais ou menos 2 desvios padrão? Então, observe. No exercício 2.1, a média mais ou menos um desvio padrão, a área compreendida dentro desse intervalo me dá a probabilidade de encontrar um valor
né, no caso de teor de enxofre, dentro desse intervalo. Ou seja, então eu consigo colocar um intervalo onde eu tenho associado a esse intervalo uma probabilidade de encontrar um valor de um petróleo brasileiro, valor de teor de enxofre de um petróleo brasileiro dentro desse intervalo. Se eu aumentar o intervalo para mais ou menos 2 desvios padrão, então o valor inicial, o primeiro valor do intervalo é menor e o segundo valor ele é maior, então eu aumento as chances de encontrar um petróleo brasileiro dentro desse intervalo. Então, ou seja, eu aumento a área. Então, entre mais ou menos um desvio padrão, nós temos a área compreendida entre essas duas barras verticais em vermelho e mais ou menos 2 desvios padrão, a área compreendida entre essas duas barras em azul. Então, a questão fica aí para vocês calcularem esta área. Então, a área entre mais ou menos um desvio padrão e a área entre mais ou menos 2 desvios padrão. Essa primeira área, esse valor aqui, o resultado deu 67,8%, e esse outro aqui, o resultado deu 93,4%. Ou seja, dentro desse intervalo aqui, eu tenho em torno de 67,8% de petróleos do Brasil dentro dessa faixa, ou seja, teor de enxofre dentro dessa faixa. E da segunda aqui, eu posso escrever que 93,4% dos óleos brasileiros estão dentro dessa faixa de teor de enxofre. Então, consigo aqui começar a extrapolar e a inferir na minha população. Imagina agora se eu tivesse um modelo é uma função matemática, um conjunto de funções matemáticas que me descrevesse toda a população de teor de enxofre de petróleo produzido no Brasil. Bem, uma distribuição que se adequa muito bem a isso é a distribuição normal. Então, os valores 0,9761 e 0,2097% em massa foram obtidos a partir de uma amostra de 160 petróleos e representam estimativas amostrais. Os valores de interesse numa pesquisa são parâmetros populacionais, ou seja, eu estou interessado na média populacional e no desvio padrão populacional. A questão é qual o teor de enxofre em petróleo brasileiro. Então, imagine se nós tivéssemos de mão, a nossa mão, um modelo estatístico que fosse adequado para a distribuição dos valores de teor de enxofre no petróleo brasileiro. Então, as conclusões viriam do próprio modelo, ou seja, esse modelo é uma equação matemática, uma função. Então, eu pegaria essa função, essa equação, e dali tiraria todas as conclusões. Então, ocorre que existe um modelo estatístico que se adere, o termo correto é aderir, a maioria das distribuições, que é esse modelo que é a distribuição normal, ou também chamada de gaussiana, proposta pelo matemático Carl Gauss no início do século XIX. Então, essa distribuição normal, ou também conhecida como distribuição gaussiana, então esses termos são sinônimos, posso utilizar distribuição normal ou distribuição gaussiana, ela é muito utilizada por aderir na maior parte da distribuição amostral em vários experimentos científicos. Então vamos ver um pouco sobre essa distribuição gaussiana. Então essa distribuição normal é um dos modelos estatísticos mais importantes para calcular a probabilidade de ocorrência em erros de medição. Então esse aqui é o formato da curva gaussiana, ela tem um formato que nós dizemos que tem uma forma de sino, onde a média é igual à mediana, que é igual à moda. Então, elas se coincidem no mesmo valor. Ela é simétrica em torno da média. Então, à direita e à esquerda, os pontos que eu tenho formando a minha curva gaussiana, eles são simétricos, sempre em torno da média. E os valores dela, elas vão de menos infinito até mais infinito. E a função que descreve esses pontos é dada por uma função de x, dado que eu tenha o valor da média populacional e o valor do desvio padrão populacional. Então, essa equação é 1 sobre o desvio padrão vezes raiz de 2π, que multiplica a exponencial de menos
abre parênteses aqui, o valor de x menos o valor da média populacional, isso, fecha parênteses, isso tudo aqui ao quadrado, dividido por 2 vezes sigma 2. Então, esta função descreve esse conjunto de pontos que é o meu modelo normal, ou o meu modelo gaussiano. E o interessante, ele vai de menos infinito até mais infinito. Isso é bom que os valores de x, eu tenho nele contido todo o campo real. E ela é simétrica, ou seja, se ela é simétrica, se eu estudar a probabilidade se eu quero estudar a probabilidade entre a média mais ou menos um desvio padrão, eu não preciso pegar os valores exatamente de menos um desvio padrão até mais um desvio padrão. Eu posso calcular 2 vezes o valor da média até o valor da média mais um desvio padrão. Isso por quê? Porque ela é simétrica em torno da média. Em torno desse ponto central, ela é simétrica. Então, a área compreendida entre a média até o valor de média menos um desvio padrão é igual à área compreendida entre a média até a média mais um desvio padrão. E dessa mesma distribuição, advém a distribuição normal padronizada, dada pela letra Z. Então, essa distribuição normal padronizada, ela se distribui normalmente com a padronização, ou seja, com a média igual a zero e variância igual a uma unidade. A padronização de uma variável, ou seja, eu estou padronizando a minha variável x, que é a minha variável de estudo, sempre quando eu estou padronizando de forma estatística, eu vou subtrair a minha variável de alguma medida, né, de alguma métrica de posição. No caso, a métrica de posição que eu estou utilizando é a média populacional, e vou dividir por alguma métrica de dispersão. A métrica de dispersão que eu estou utilizando aqui é o desvio padrão populacional. Então, quando eu quero padronizar uma variável, eu faço isso. Pego minha variável, vou subtrair por alguma métrica de posição e dividir esse resultado por alguma métrica de dispersão. Ou seja, primeiro eu trago a minha variável para a média. Então, trago ela para a média. Quando eu subtraio pela média, eu desloco ela no meu eixo x para a média. E depois, quando eu divido pela métrica de dispersão, eu padronizo as unidades do meu eixo x em unidades da minha métrica de dispersão. Então, se eu fizer a derivada de z em relação a x, então dz dx, isso vai ser igual a 1 sobre sigma. Então, dz dx é igual a 1 sobre sigma. Então, o dx vai ser igual a sigma dz. Então, aqui eu tenho que x é a variável aleatória com distribuição normal μ e sigma 2, né? Média μ e variância sigma 2. E já a variável normal padronizada, a z, ela também é uma variável aleatória com distribuição normal, só que agora a média foi centrada em zero e a variância agora é unitária. Então, o que antes eu tinha a distribuição em torno da média, agora, como a média é zero, então eu tenho aqui a curva na distribuição normal padronizada, ela é padronizada, ou seja, ela é distribuída em torno do meu valor zero. Então, agora ela é simétrica em torno de zero. E as unidades que eu tenho aqui no meu eixo das abscissas, as unidades em unidades de desvio padrão. Então, observe, quando eu faço a padronização, então primeiro eu trago para zero, né, subtraio pela média, então estou trazendo para a média da minha, ou seja, trazendo para a minha medida de posição, e quando eu divido pelo desvio padrão, eu estou colocando agora neste eixo, eu estou colocando as unidades em desvio padrão. Então, aqui eu tenho a média, mais um desvio padrão à direita, mais 2 desvios padrão, mais 3 desvios padrão. E aqui à esquerda, a média, menos um desvio padrão, média menos 2 desvios padrão, e assim por diante. Então, dessa função, este valor, né, agora eu tenho um f de dz. Então, valor x menos μ sobre sigma 2. Então, elevando ao quadrado esse valor padronizado. Então, x menos μ ao quadrado sobre sigma 2 ao quadrado. Então, esse termo todo aqui é o meu z ao quadrado.
Então, aqui dentro dessa exponencial, eu vou ter menos o valor de z ao quadrado sobre 2. E o valor de dx, então, dx é igual a sigma dz. Então, substituindo aqui dx por sigma dz, o sigma eu corto com esse sigma que está aqui. Então, acaba que agora, nesta nova equação, que é a função da distribuição normal padronizada, ela não depende mais do valor de μ e de sigma, ou seja, da média e nem do desvio padrão populacional. Então, só dependo agora do valor de z. Esse valor de z é a minha unidade no eixo das abscissas, que me dá quantos desvios padrão eu estou caminhando. Ou seja, a unidade aqui do meu eixo das abscissas é unidades em desvios padrão. Ou seja, quantos desvios padrão eu tenho para um lado, quantos desvios padrão eu tenho para a esquerda ou para a direita. Então, observe, se eu quero determinar a probabilidade de encontrar, a probabilidade de encontrar um valor dentro do intervalo, por exemplo, de -1 até mais um desvio padrão, ou seja, determinar toda essa área entre mais ou menos um desvio padrão, então a probabilidade de encontrar um valor de x que seja maior que -1 e menor que um desvio padrão, como ela é simétrica em torno de zero, isso é o mesmo que eu ter duas vezes a probabilidade de encontrar um valor entre 0 e 1. Ou seja, eu pego o valor entre 0 e 1, multiplico por 2, eu vou ter o valor entre -1 e 1. Então, isso vai ser duas vezes a integral da f de z dz. No caso, a integral agora de 0 até 1. Ou seja, eu pego esta área aqui, a integral de 0 até 1 desta função, multiplico por 2, então eu tenho a área equivalente à região de -1 até mais 1. Então, a probabilidade de eu ter um valor μ menos sigma menor que x menor que μ mais sigma. Então, eu vou pegar de μ menos sigma até μ mais sigma do f de x dx, e essa área, eu olhando a distribuição normal padronizada, ou seja, padronizando esta variável e olhando nessa distribuição normal, eu vou ter uma área de 0,6826. Se eu fizer o mesmo para mais ou menos 3 desvios padrão e padronizar, ou seja, padronizar isso aqui, eu quero saber quanto que eu tenho de probabilidade de encontrar um valor entre a média menos 3 desvio padrão até a média mais 3 desvio padrão. Padronizo cada uma dessas, cada um aqui para um valor de z. Então, eu vou ter um z menos 3 até um z mais 3 e calculo essa integral de menos 3 até mais 3 de f de z dz. Isso eu vou ter uma área de 0,9973. Por que é interessante padronizar? Uma vez que eu padronizo, então eu posso comparar qualquer distribuição. Então, isso me permite fazer as comparações. E as áreas abaixo, essas áreas me dão a probabilidade, ou seja, quando eu pego uma área de -1 até mais um desvio padrão, me dá a probabilidade de encontrar um valor dentro desta região. E a área de menos infinito até mais infinito, a área total vai ser igual a 1 unidade, ou a 100%. Então, entre mais ou menos um desvio padrão, entre mais ou menos uma unidade de desvio padrão, eu vou ter uma área de 68,26%. Do exercício 1, quando nós calculamos lá, encontramos um valor de 67,8%. Observe que é similar a esse valor de 68,26%. Então, observe que é próximo. Ou seja, essa distribuição normal, ela se adere bem àquele problema do teor de enxofre em petróleo brasileiro. Então, vejam só, integrando essas áreas de 0 até 1, ou seja, de 0 da média até 1 desvio padrão, ou seja, o valor de z até 1, eu tenho uma área de 34,13%. Então, esta área aqui corresponde a 34,13%. Ora, como essa curva normal padronizada ela é simétrica em torno de zero, então a área de -1 até 0 também tem mesmo valor, 34,13%. Então, entre -1 e mais um desvio padrão, eu vou ter uma área total, que é essa área em azul, de 68,26%. Se eu observar a área somente entre 1 e 2 desvios
desvios padrão, somente entre 1 e 2, essa área em vermelha, ela vai me dar um valor de 13,59%. Então, se eu quero encontrar um valor entre mais ou menos um desvio padrão, eu vou ter uma probabilidade, né, uma chance de encontrar esse valor, ou seja, uma probabilidade de 13,59%. Se eu quero encontrar um valor somente entre 2 e 3 desvios padrão, eu vou ter uma probabilidade de 2,15%. Então, observe que tanto a direita quanto a esquerda, as áreas são idênticas. Okay? Isso porque essa curva normal padronizada ela é simétrica em torno do valor zero. Então, vejam só, se eu quero estudar entre mais ou menos 2 desvios padrão, eu posso estudar duas vezes a área de 0 até 2. Então, a área de 0 até 2 desvios padrão, ou seja, daqui até 2 desvios padrão, eu vou somar 34,13% mais 13,59%, somo essa área e multiplico por 2. Então, a soma dessas duas vai me dar um total de 47,72%. Então, multiplico por 2, então eu vou ter a área entre menos 2 e 2 desvios padrão, que vai me gerar um total de 95,44%. Se eu quero avaliar entre menos 3 e mais 3 desvios padrão, eu posso analisar primeiro entre 0 e 3 desvios padrão. Então, somo essas três áreas aqui, 34,13%, mais 13,59%, mais 2,15%, que vai me dar um total de 49,87%. Multiplico isso por 2, né? Então eu vou ter o valor de menos 3 até mais 3. Multiplico por 2 porque, como ela é simétrica, a área de 0 até 3 desvios padrão é igual à área de 0 até menos 3 desvios padrão. Então, somo elas, eu vou ter uma área de 99,74%. Esses valores aqui, eles estão aproximados, principalmente nessa última casa, para esse exemplo em questão. Tudo bem? Então, se nós utilizarmos alguma tabela ou algum computador para calcular, vamos encontrar a diferença aqui nessa última casa decimal. Ok? Então, o que nós temos que lembrar? A curva é simétrica e eu posso olhar somente de um lado desta curva, né? Olhando um lado, eu posso determinar tanto a área daquela região que eu estou avaliando, quanto a região oposta. Ok? Então, fica fácil de observar. Então, por exemplo, se eu quero encontrar um valor acima de 3 desvios padrão, eu tenho um valor de 0,13, ou seja, de 3 desvios padrão para o infinito, eu tenho 0,13%. Ok? Se eu quero encontrar menor do que 3 desvios padrão, vai ser 100 menos 0,13%. Então, posso fazer essa relação direta. Por sorte, essas áreas, principalmente a distribuição normal, já é tabelada e é fácil de encontrar essas tabelas na rede. Só fiquem atentos como essas tabelas estão formadas. Então, por exemplo, eu estou com uma tabela que tem um valor de Z variando de 0 até 3,99. E a área calculada nessa tabela, a área mostrada aqui, ela é a área do valor de Z até o infinito. Ou seja, do valor que eu estou observando aqui até o infinito. E ela só pega a metade da minha curva. Isso porque, como ela é simétrica, se eu tenho um valor de uma cauda, ou seja, se eu tenho um valor de uma cauda, se eu quero saber entre dois valores, eu multiplico aquela probabilidade por 2. Então, por exemplo, aqui, o valor 0,00, que seria exatamente em torno da média, eu tenho uma área de 0,5, ou seja, eu tenho 50% de área, que é o valor de 0 até o infinito, que é a metade, exatamente a metade da minha curva gaussiana. Quando eu pego aqui o valor de 1,00, eu vou ter este valor aqui, eu tenho o valor de 0,1587. Observe, esse valor de 0,1587 eu estou pegando de um desvio padrão, ou seja, neste ponto aqui, para o infinito. Então, observe que na figura anterior, eu tenho o valor de 0 até 1, ou seja, 0,3413.
Então, o restante que sobrou aqui, todo esse restante é o 0,1587, ou seja, 15,87%, que é a soma de 13,59, 2,15 e 0,13. Então, toma cuidado. Nessa tabela, então, tem o valor do valor de z para o infinito. Tudo bem? Então, esse valor de z para o infinito. Se eu quiser olhar dois desvios padrão, eu tenho o valor de 0,0228, ou seja, o valor de mais 2 desvio padrão para o infinito. Esta área vai ser igual a 2,28%. Por que a distribuição normal é tão importante? Então, mesmo que a população de interesse não se distribua normalmente, as técnicas podem ser usadas, as técnicas utilizadas para determinar essas probabilidades, porque elas continuam aproximadamente válidas. Então, essa robustez é garantida pelo teorema central do limite, que é um dos teoremas fundamentais de estatística. Então, uma das aplicações desse teorema é o seguinte: se a flutuação total numa certa variável aleatória for o resultado da soma das flutuações de muitas variáveis independentes, ou seja, elas devem ser independentes, eu não devo ter uma relação entre elas, e de importância, isso aqui também tem que ser levado em consideração, de importância mais ou menos igual, a sua distribuição tenderá para a normalidade, não importa qual seja a natureza das distribuições das variáveis individuais. Então, quero dizer que se eu combinar o resultado de várias variáveis independentes, ou seja, eu vou fazer a soma de várias variáveis independentes, então uma não depende da outra, então vou fazer a amostragem totalmente aleatória e de importância mais ou menos igual, ou seja, o que seria essa importância mais ou menos igual? Se eu for combinar, mas ocorre que eu estou dando peso muito grande a uma certa amostra, ou seja, tem uma amostra que eu dou importância nela numa ordem de grandeza 3, enquanto nas outras estou dando a ordem de grandeza 1, então acaba que essa que eu tenho, essa importância maior, ela acaba se preponderando sobre as demais, então eu vou ter uma importância muito grande dela, e acaba que quando eu combino tudo, eu vou ter uma importância, por ela ser muito importante, acaba que eu vou observar basicamente esta única fonte de variação, ou esta única variável. E não é isso, eu quero que a contribuição dela seja mais ou menos igual, ou seja, todas elas contribuem mais ou menos na mesma magnitude para o resultado final. Então, a distribuição tenderá para a normalidade, ou seja, o resultado será próximo a uma normal. Então, vejamos um exemplo. Por que a distribuição normal é tão importante? Então, quando eu combino o resultado de várias diferentes distribuições, ela tende para a normal, tende para a normalidade. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma distribuição normal padronizada, aqui uma distribuição F, aqui uma distribuição log normal e aqui uma distribuição uniforme colocada de forma discreta. Então, aqui seria a uniforme e ela discretizada. O que eu estou colocando é, se eu combinar, se eu pegar um resultado aleatoriamente, um resultado, né, um valor dessa distribuição, um valor dessa outra, um valor de cada um, e somar elas com um certo peso, ou seja, um peso B1 vezes o valor dessa distribuição, B2 vezes o valor dessa distribuição, B3 vezes desse, B4 vezes esse, somar esses valores, eu vou ter um resultado. Se eu fizer isso várias vezes, por exemplo, 500, 600, 700 vezes, e ver a distribuição desses resultados, ele vai tender para uma normal. E no caso, é necessário que o peso, ou seja, esse valor de B multiplicado por cada um desse valor aleatório que eu recolho, que eu retiro de cada distribuição, ele seja aproximadamente igual ou ele dê um peso a normalizar esses valores. Então, por exemplo, essa distribuição normal tem um valor máximo de distribuição aqui em 0,4. O valor de F da distribuição F, aqui chega até mais ou menos 1,2 da distribuição log normal até 0, quase 0,7 e da distribuição uniforme aqui vai até 1. Então eu posso ter um valor da distribuição uniforme que, né, em média aqui 2 vezes maior do que o valor da distribuição normal.
ou seja, o peso dele seja aproximadamente igual. Isso porque, se eu tiver uma das distribuições, por exemplo, essa distribuição log normal, se eu der um peso muito grande ao valor dessa distribuição, ou seja, o coeficiente que eu estou multiplicando pelo valor retirado dessa distribuição for muito grande, quando eu somar os 4 valores, a soma vai dar muito próxima dela. Então, o perfil desse resultado aqui vai ser mais semelhante a essa distribuição. Ok? Então, por isso que quando eu combino o resultado de várias distribuições com pesos, ou seja, contribuições no resultado final, que seja aproximadamente igual, ou seja, eu não vou ter nenhuma com a contribuição muito maior do que a outra, esses resultados vão tender para a normal. Vamos ver isso no MATLAB. Então, aqui eu tenho o exemplo de uma distribuição normal. Vou pegar uma distribuição normal. Então, os valores da distribuição normal. O y é o valor dessa normal no intervalo de menos 4 até 4. Aqui é uma distribuição f com 35 e 39 graus de liberdade. Então, tem essa distribuição f. Ok? Com 35 e 34 graus de liberdade. Aqui é uma distribuição log normal. A distribuição log normal tem este perfil. E aqui vou pegar a discreta, não de forma a uniforme, quer dizer, não de forma discreta, mas somente a distribuição uniforme. Então, tem aqui a distribuição uniforme. O que eu vou fazer agora é combinar. Então, vou utilizar uma equação para pegar um coeficiente B1 vezes um valor aleatoriamente escolhido da distribuição normal, mais um coeficiente B2 vezes um valor escolhido aleatoriamente da distribuição f, mais um valor B3 vezes o valor escolhido aleatoriamente da distribuição log normal, e por último um coeficiente B4 vezes um valor retirado aleatoriamente da distribuição uniforme. Então, quando eu faço essa combinação, vou fazer isso 800 vezes. Então, vou escolher esses coeficientes aqui, até pesando, né, ponderando um pouquinho, já que essa distribuição log normal, a distribuição f, desculpa, tem um valor um pouquinho maior, então reduzo um pouquinho o peso aqui, e como a distribuição normal tem um valor um pouco menor, eu aumento um pouquinho o peso dela. Quando eu faço isso e somo esses valores e vejo o resultado, então vejam só, ele tende para uma normal. O resultado tende para uma normal. Eu posso fazer isso várias vezes, né, estou retirando 800 valores e veja que o resultado tende para a normal. Toda vez que eu faço isso, vai tender para uma normal. Bom, apesar daqui ter uma classe dominante aqui, né, com um valor um pouco maior que as demais, mas isso vai tender sempre para uma normal. Estou tirando aqui 800 valores da distribuição. Se eu pegar uma das distribuições, como eu mostrei lá, e aumentar muito o valor dela, então vamos extrapolar, um B3 sendo um valor muito grande, quando eu extrapolo, o perfil da distribuição tende a ficar igual ao perfil da distribuição que o peso dela é muito maior. Isso porque quando eu combino esses resultados, o resultado da combinação vai ser muito próximo ao valor daquela distribuição. Então, acaba se assemelhando o perfil com o dessa distribuição. Deixa eu voltar aqui, com a distribuição log normal. Então, o perfil que foi apresentado ali é o perfil similar a uma distribuição log normal. Então, voltar aqui, quando eu tenho esse peso muito grande para uma distribuição, o perfil final tende àquela distribuição. Vamos voltar aqui, podemos fazer essa brincadeira de outros formatos aqui, aumentar o do B2, que tem um perfil aproximadamente semelhante, observe. Então, no caso aqui, o valor lá eu somei um valor negativo, então ele tende a este perfil de curva, ou se eu fizer para esse outro aqui embaixo. E vamos ver como que fica a contribuição. Aparece, né, fica mais uniforme aqui, né? Tem um perfil mais uniforme. Aqui uma quantidade um pouco maior aqui próximo de zero. Mas vamos fazer novamente e vamos ter um perfil, uma distribuição igual à anterior. Então, vejam só, a contribuição de cada uma deve ser aproximada, aqui ficou 800.
a contribuição de cada uma deve ser aproximadamente igual. Agora sim, acho que vai ficar mais próximo da distribuição uniforme. Então, fazendo de novo, vou tender a uma distribuição uniforme. E fazendo novamente, ó, tendo uma distribuição uniforme. Então, os pesos de cada uma delas deve ser aproximadamente igual. Preciso ter um peso aproximadamente igual para que, ao final, a composição desses valores tenda para uma normal. E em muitos casos, a contribuição de cada uma dessas variáveis aleatórias vai tender para a normal. Nós vamos ver em outras aulas por que eu vou poder utilizar esse perfil normalizado. Então por hoje é só. Bons estudos!